Muito boa tarde, boa noite, bom dia. O podcast é assim, né? Cada um faz o seu horário, então a gente cumprimenta todos aí que estão à disposição, sempre agradecendo a atenção, sempre agradecendo a audiência, a força da opinião. Olha, hoje a gente vai prestar um serviço que eu considero relevante. Aliás, hoje é muito debatido, né? É que na esfera esportiva, né, a esfera que eu milito, a gente até fala pouco, mas é um assunto que merece. E é por isso que hoje eu trouxe aqui a Grace, né, a Grace Mascarenhas, e ela tem toda a autoridade para a gente focar, para a gente dissecar sobre o assunto, né? Vamos falar sobre o autismo e o esporte, né? Acho que dá uma conexão legal para a gente entender e, de repente, perceber o que um está ligado ao outro, né? E ela tem muitos cases, né? Uma pessoa, ela é uma, como dizia o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos tinha uma música que chamava assim, O Moço Velho, né? Então, ela é uma moça, uma jovem, mas já com muita experiência, já com muita vivência. Grace, obrigado, viu? De coração por você ter aceito. E a gente espera prestar um grande serviço aí a toda a nossa audiência, que felizmente é grande, viu? Pode ter certeza que ela é baiana, né? Você é baiano. Então, lá na Bahia vai ter muita gente assistindo. Que bom, fico feliz. Agradeço o convite. Não sou tão expert no esporte, né? Mas lido com uma maternidade atípica que depende disso também. E estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir de alguma forma, né? Levando um pouco de conhecimento dentro do tema, né? do TEA, do transtorno do espectro autismo. E eu gostaria de falar também sobre a maternidade atípica, Claro, né? claro, Sobre claro. A um relação que você pouco essa relação, né? O quanto isso influencia, o esporte influencia nessa vivência, porque a maternidade atípica ela é muito, ela é considerada hoje, ela tem o mesmo nível de cansaço físico, de estresse que um soldado de guerra, a mãe atípica. eu Então, acredito. um soldado de guerra, você pensa assim, ele precisa se esforçar, ele precisa estar preparado para o combate, né? Então, ele faz atividade física para o combate. E a mãe atípica, muitas vezes, ela não tem a oportunidade de fazer uma atividade Ela física. não tem a preparação física, ela Ela é não tem a obrigada a preparação adquirir física. né? E tem aquela máxima, né? A mente sã, o corpo sã, mente sã. Isto. E eu acho que um atrela o outro, né? No meu caso, a atividade física, o esporte, ele salvou a minha vida. Grace, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Não sei se a gente do esporte, de vez em quando, toca nesse assunto. Mas você, como é que a gente vai falar assim? Você é uma quântica, né? Que você está no meio do fervo, quer dizer, você lida mesmo, né? Por causa da sua filha, por causa do ativismo, do autismo, etc. E a gente vai chegar na conexão do esporte. Você já ouviu falar que o Messi é autista? Então, eu já ouvi, mas nós sabemos, né, dentro da nossa comunidade, nós sabemos que ele não tem um diagnóstico fechado, ele não abriu isso, né? Ele tem o que podemos chamar de nossa, me Um fugiu a indício, memória aqui. assim, Não, alguns Ah, comportamentos, é? né? Que, segundo os médicos, estão atrelados, mas para diagnosticar o autista é necessário todo um trabalho, né? Você passa primeiramente por um atendimento multidisciplinar, com terapeutas, fono, vai passar pelo neuro ou psiquiatra, e até chegar nesse diagnóstico, né, é muito leviano você dizer que ele está, porque ele apresenta esse comportamento. Inclusive, a gente tem muita cautela, né, em relação a isso, porque hoje na sociedade
as pessoas tratam como uma coisa assim, normal, né? A às gente vezes vê até normaliza. humoristas falando sobre autismo, fazendo piadas sobre autismo. Isso mesmo. Ah, eu sou meio autista. Não, você não é. Você pode ter o fenótipo ampliado. Pode ser o caso do Messi, né? O que é o fenótipo ampliado do autismo? É justamente ter características que todos nós temos. Claro. Todos nós temos Tem características uma do autismo. introspecção, às vezes, Mas uma não timidez. mas não quer dizer que somos um pouco autista, né? Quer dizer que temos características, mas é o caso do Messi, né? Ele tem características que ele não é digamos assim, no futebol. Diagnosticado. E ele não é firmado. Ele tem características assim. Ele não é uma pessoa considerada sociável, né? Ele é mais recluso. Ele tem um hiperfoco ali, né, no trabalho dele. E isso são características do autismo, né? Então, é por isso que salta, assim, né? Porque é muito como a gente ouve dizer, né? Eu sou leigo no assunto, acompanho você, né, na sua luta, no seu ativismo. Então a gente vai aprendendo assim o suficiente para pelo menos saber que existe. Embora eu tenha um irmão, né, só que meu irmão já está com 69 anos e naquela época, viu, Grace, não tinha diagnóstico assim, tanto que essa semana eu conversei com alguns médicos que eu falei assim, puxa vida, se eu pudesse, eu queria um diagnóstico do meu irmão, tá? Porque ele tem uma série de problemas assim, mas eu acho que o autismo está lá também junto, né? Enfim. Mas dizem que o autista é talentoso, né? Ele tem uma área que por exemplo, o Messi tem esse talento. Acho que você já ouviu falar também do filho do Jô Soares. Sim, não é? sim, já ouvi, né? E o Jô sempre falava, que ele chamava Rafael. Ele faleceu cedo, menino, sabe? Eu vi, inclusive, um programa que o Jô ele faz uma alusão, sobre o filho dele. Né? Ele fala, nossa, ele fez aquele dia até arrepia, porque ele conseguiu não se emocionar assim, né? De uma forma contundente, mas transmitir o sentimento, enfim. E ele dizia que o Rafa tinha ouvido absoluto, não é? Ele era expert em ouvir um som assim e ia para o piano, tá. Então você fica, caramba, né? Você lida com isso. A gente sabe que eles são sensíveis a barulho, né? O barulho. Eu acho que eles escutam mais alto, né? Acho que, exatamente. Tem a hipo e a hipersensibilidade, né? Como o autismo ele é um espectro, então ele tem várias nuances. A gente não pode dizer que eles são hipersensíveis, todos são hipersensíveis, porque os comportamentos variam, né? Mas, no geral, existe a hipersensibilidade sensorial, né? No caso da audição, do paladar, do tato. O tato é o que mais aflora, né? Por isso que tem essa questão, pelo fato, né, toque, da baixa socialização, né? A dificuldade que tem de socializar, então o tato acaba sendo ele é uma barreira para ele. Mas tudo é maior, né? Tudo é mais intenso, né? Então assim, o volume que é 10 para ele vai estar no 20, dependendo e depende muito também do nível de estresse, né? De como eles estão. Por exemplo, a minha filha, ela usa abafador, né? É um objeto que ajuda, auxilia, né? Nos lugares mais movimentados. Ela vai ao jogo de futebol, inclusive, né? Ela assiste os jogos no estádio. Ela adora. Olha só. Ela adora ir. E ela vai de fone e quando ela chega lá, ela tira o fone. E aí você fala, mas ela não é sensível ao barulho? Mas ela está bem. Ah, tá. Quer dizer, ela emocionalmente ela está bem. É uma integração. Mas aí, quando começa um barulho muito grande de vozes, daí ela necessita colocar para baixar, né? A intensidade ali do sensorial dela. Né? Então, assim, tem essa questão aí do sensorial que é muito forte também. E aí, no tato, né, tem o pegar, né, a textura. Por isso que, na infância, eles trabalham muito textura. Né? A gente trabalha, no geral, com textura. E o toque pessoal, né? E o toque pessoal. Eles são refratários, às vezes. A minha filha mesmo, ela abraça de costas.
Ah, tá. Ela não vai de frente, né? Ela faz justamente as terapias são importantes para aprender, né? A utilizar a socialização, saber utilizar, saber se socializar, né? Que a gente aprende ao longo do tempo, mas eles precisam estar aprendendo constantemente, tá? É um Relembrando. processo. É um processo. Tá certo. Bom, agora o esporte, né? Você tem um case importante que é de uma pessoa ligada a você, e ele, nessa família tem um desportista destacado, não é? Que sei que você vai falar dele, porque vai chegar lá na Bahia. Aliás, você está falando Vai de chegar toque, lá. você está falando de toque, e essa modalidade tem muito a ver com o toque. Aí eu fiquei pensando, você é nordestino, você é de Salvador? Eu sou de Salvador. É nascido em Não, eu nasci em Feira de Santana, Ah. na Bahia. A minha família é de uma cidadezinha do interior chamada Riachão de Jacuípe também, muito pequenininha, cidade Essa lá eu não para lá ouvi de falar Feira, ainda. mas eu vivi, né, em Salvador. A maior parte da minha vida foi em A gente fala Salvador, como é assim, vida adulta, né? soteropolitano, né? Então, Soteropolitana. se você é de lá, que você é Mas eu da... sou feirense, nascida em Feira de Você é Santana. nascido em Feira. É. Mas tem um espírito, assim, do Porque na Bahia, salvadorense. assim, é uma coisa só. O baiano, ele é um. Festeiro. Ele é conhecido como festeiro, Isso, né? ele Mas ele tá é muito sempre... trabalhador também, Não, viu? claro, São Paulo, tanta coisa de São Paulo que a gente vê edificado, foram os baianos, Exatamente. nordestinos, os baianos que vieram e Mas construíram. a alegria, né? A Alegria. alegria, o espírito alegre da Bahia, Não, ele é ali não muito. tem tristeza, né? Ele é muito. Você sabe que na Copa de 2002, no grupo de jogadores, né? Quem aconteceu é o Marcos, goleiro, né? Que é o goleiro do Palmeiras, que foi o goleiro do Palmeiras, que é muito famoso, e a gente morre de rir. Ele dizia o seguinte, né? Que no grupo lá tinha os baianos, né? Então o baiano era o Vampeta, que você já deve ter ouvido falar, Sim, sim. o Júnior, que é da Bahia. E tinha mais... Ai, meu Deus, acho que eram mais alguns. Mas, enfim, eu lembro aqui tinha o Dida, que era o Dida também. Aí eles falavam a bancada da Bahia, no grupo. Então, o jogador, para uma Copa do Mundo, ele fica confinado, ele fica concentrado muito tempo. E você sabe, vem o estresse, vem, às vezes, a depressão, tudo isso acontece, né? Então, o Marcos falava o seguinte, gente, vocês não sabem o que é. Eu estava lá na concentração... E eu estava querendo ficar, né, no meu canto e tal. E aqueles baianos não param, aqueles baianos dão risada o dia inteiro, toca música, bate bumbo, faz percussão. É o dia inteiro, não sei. Eles são muito alegres, a gente fica com raiva da alegria deles, são muito alegres. Mas isso aí é característico do baiano mesmo. É característico, né, de tudo, né? Da força, da fé, né? Isso, eles são muito... A Bahia, ela tem essa coisa da fé. Eu acho que isso dá um gás na gente, né? É verdade. Eu acho que tem E, muito e isso. todo baiano é bom de música, você não acha nenhum baiano que não seja bom de música. E sabe porque cantar. é raiz, né? E canta bem, e dança bem, e aproveita bem. Né? É cultural, né? É cultural. Eu acho que essa coisa do baiano, ele estreia, dizem que o baiano estreia, né? Ele já nasce sabendo, mas ele não é que ele nasce sabendo, é que ele nasce no seio ali, né, da cultura, né? Verdade. Então, não tem como ser diferente. Uma vez me falou assim, João, como é que me falaram? Assim, a Bahia está sempre em festa, né? Agora acho que vai fazer festa, porque o Bahia vai ser campeão, tem o Vitória. Eu falo assim, não, a Bahia está em festa desde 1500, né? A Bahia ela entrou em festa desde o dia 22 de abril de 1500. Então, isso aí não adianta. Justamente essa introdução para a gente entrar no menino, sim, que é o seu... que é próximo e que para você... Meu sobrinho afetivo. É um sobrinho afetivo. Ele, assim, tem um carinho enorme por ele, pela família dele, a mãe dele, minha irmã de almas, a Marleide, a história deles, né? E estão comigo na minha vida desde o início, desde o início do diagnóstico, né? São menino... pessoas que me motivam o tempo inteiro. Né? É um moço, né? O nome dele Igor Nogueira. Igor Nogueira. É um atleta. Isso. Um atleta. Ele é tetracampeão paralímpico de jiu-jitsu, né? Agora mesmo eles estão se preparando para ir para a Tailândia.
Então, assim, e ele vai muito para os Emirados Árabes, né? Ele tem, a maioria das lutas é naquela região ali. Mas ele é um exemplo de superação. E como que é assim a evolução? Ele foi diagnosticado quando criança? Então, assim como o seu irmão, né, que você falou há muito tempo atrás, na época do Igor também não tinha tanto esclarecimento assim. Até mesmo com a minha filha, né? Vamos supor, o diagnóstico dela veio em 2016, quando ela tinha 2 anos. Mas em 2016 a gente não tinha. Você nunca tinha lidado com isso? Você não tinha, porque eu tenho uma sobrinha, né? Tá. Mas eu era leiga, eu não entendia nada, não entendia como ela se comportava. Minha sobrinha hoje tem a mesma idade do Igor também, praticamente quase 30 anos também. Então eu não entendia, eu não compreendia esse mundo, né? Eu tinha poucas informações, eu estava estudando ainda, né, a pedagogia, falava pouco, inclusive, na pedagogia sobre a educação especial, né? Você é uma educadora, mas a sua especialidade é educação normal, né? Educação infantil. E a educação especial. Você também trabalha na área de educação especial. Então, assim, mas eu não sabia de nada, né? A gente vem permeando esse espaço aí aos poucos, né? Então, na época lá do Igor, ele era pré-adolescente, tinha praticamente a idade da minha filha. Nessa época, eu não conhecia eles ainda, né? Embora eu conheça a história, mas ele não falava muito, tinha pouquíssima verbalização, né? Que é o que os médicos antigamente chamavam de verbalização pobre. Né? Eu recebi isso no laudo da minha filha uma certa vez, porque ele não tinha poder de comunicação, ele tinha movimentos repetitivos, a questão mesmo da ansiedade que o autista tem. E essa dificuldade de se comunicar é a pior. Porque você sentir algo e não saber o que você está sentindo, ou você não saber dizer o que está sentindo, fazer com que o outro entenda o que você sente. A dificuldade, inclusive, para o íntimo, assim, né? Por exemplo, você tem a sua filha, você sentia isso? Isso, exatamente. A dificuldade da fala, né, em si, né? E aí ele recebeu lá a informação dos médicos que ele poderia não falar, nunca falar. Isso para uma mãe escutar é muito difícil, né? Não, escutar que seu filho não vai se desenvolver como os outros é um balde de água fria, porque nenhuma mãe, quando ela está lá, ela engravida, ela deseja, ela pensa assim, hoje, assim, se eu tivesse, eu não posso mais ter filhos, mas se eu tivesse a oportunidade de ter outro filho, eu não pensaria, eu não iria pensar dessa forma. Eu já iria estar assim mais calejada, mas preparada. Se vier, porque a possibilidade existe, eu vou ter e estou preparada. Mas antes, quando você não conhece, principalmente, você não imagina assim, eu vou ter um filho com dificuldades de comunicação, de relacionamento, de se socializar, muitas vezes dificuldades de coordenação motora. A gente não pensa isso, né? Não. Então, aí o médico vem e fala para você que você tem um medo, né? Ele nunca vai conseguir se desenvolver nessas áreas. É terrível, né? E a Marleide, ela me inspirou justamente por isso, porque ela foi atrás. Ela falou, não, eu aceito o autismo, mas eu não aceito que isso seja uma condição que vai fazer com que paralise a vida do meu filho, né? E assim, a gente empresta, né? A maternidade tem isso. As mães, elas se emprestam. Nós emprestamos a nossa vida para eles. Então, a gente vai atrás. Né? A gente vai atrás. E ela foi atrás e encontrou pelo caminho um professor, né, de jiu-jitsu que eles eu esqueci o nome, mas eles têm um documentário no YouTube sobre essa história dele, tá? Do Igor, com esse professor. E esse professor, ele engajou ela no esporte. Ele falou, não, vamos lá, vamos aprender. Só que ele tinha muita dificuldade, né, com a dificuldade do autista, como a gente estava falando, de abraçar, por exemplo.
né? E aí... Isso ele já tinha o quê? Uns Olha, tantos anos? ele tem 30 anos. Hoje foi mais ou menos em 2000, se eu não me engano, 2013, 14, por aí. Não faz tanto tempo, Não né? faz muito tempo. Era um pré-adolescente. Ele Então era um pré-adolescente. ele não teve aquela É. iniciação aquela iniciação da infância, como é que a gente fala? Porque muitas crianças praticam jiu-jitsu, mas começa assim com 10 anos, 9 É que, anos. na verdade, assim, trazer aqui uma realidade da nossa vivência atípica. A gente costuma falar, né? Enquanto os filhos dos nossos amigos que têm filhos neurotípicos, eles estão no balé, na natação, Esporte. no futebol, os nossos filhos estão em clínicas aprendendo a se socializar para poder permear esses espaços. Quer dizer, Então, exatamente. É o que eu falo hoje. A minha filha, ela está aprendendo. Ela pratica esporte na clínica. Ela tem ali uma terapia de educação física que trabalha ali a noção corporal, de lateralidade, as funções executivas, como controlar o corpo, porque muitas vezes ela sai correndo, disparado. A coordenação. Não, e assim, você não se controlar. Porque, por exemplo, para você jogar futebol, você acertar o gol, você precisa planejar isso, não precisa? O professor de futebol ele vai ali falar, coloca essa bola, você vai correr e vai chutar a bola, ela vai entrar no gol, certo? Para a criança autista, ela vai ter que aprender a controlar o corpo dela para correr. Ela não tem esse controle inato, né? Entre aspas, né, de uma criança. Mas é verdade. Ela vai aprender. É uma habilidade que... Exatamente. Ela talvez seja potencializada, ela esteja em potencial, mas não está potencializada. Isso. Então, ali, ela está trabalhando essas habilidades de equilíbrio. Para você chutar uma bola no gol, você precisa saber se equilibrar. Mas ela anda de patins, a sua filha. Né? Anda de patins, né? Então, mas para ela chegar nisso eu aí... Eu nunca consegui andar de patins. Você entende? Ok, existe vamos dizer que ela tem altas habilidades nisso aí, mas para ela chegar nisso, ela faz terapia desde os 2 anos. Tá. Ela faz esse trabalho motor desde os 2 anos de idade. Quando você percebeu, a luta já começou. Exatamente. Então, hoje, nenhum autista é igual ao outro. Então, eu não posso dizer que aí, nossa, todos eles têm essa habilidade, né? Ela adquiriu essa habilidade, né? Nesse esforço contínuo, né, de anos. Hoje ela tem 11 anos, vai fazer 12. Então, assim, foram 10 anos praticamente, e eles trabalham muito com modelagem, com repetição, né? Ela faz terapia ABA, que é a terapia da análise comportamental, né? E aplicada. E essa terapia ela tem esse direcionamento, né? Da repetição. Repetição do modelo de comportamento, do modelo de fala, de socialização, enfim. Então, isso ajuda muito. Né? Então, a atividade física... E não se fala muito de atividade física nas terapias, tá? Nas clínicas. O máximo que se fala hoje, eu digo, hoje eu sinto... A minha filha é uma minoria da minoria privilegiada, né? Ela tem plano de saúde, né? Então, assim, o que leva ela a ter condições de estar numa clínica de qualidade, onde ela pode ter, para além do básico, né, que é o atendimento psicológico, a terapia comportamental e o atendimento psicológico e a terapia comportamental e a fono, né, que é o fonoaudiólogo, ela tem outras terapias que engajam ela nesse processo social. Você né? dá licença de eu fazer um parênteses? Sim. E ela tem uma mãe que não é o caso da maioria das mães brasileiras, infelizmente, que é formada, é bem informada, é culta, tem um senso de compreensão, né, além da média, né? Eu acho isso um fator decisivo, importantíssimo. Quer dizer, o seu cabedal, né, a sua sabedoria, que, né, foi adquirida através de estudo, etc., e que você chegou, ajuda muito. Sim. Não é? Ajuda muito, porque a gente vê que aí quando você vai para a análise social é diferente realmente, não é? Aqueles que são filhos de
infelizmente, no Brasil é assim, né? A gente tem esse problema, né? Às vezes de pessoas que não têm informação, às vezes não têm nem escolaridade, tudo. Isso aí afeta muito, né? Então, esse privilégio é crédito seu. Eu Né? costumo É crédito. dizer, João, que existe a informação e existe o conhecimento. Claro, claro. Então, assim, a informação, ela está aqui nesse aparelho o tempo todo, a gente está com É ele só aqui. você Você dá um Google, o acessar. que é o autismo? O que é a crise no autismo? O que tudo você vai achar. Mas buscar o conhecimento é buscar informação legítima, né? É a informação verdadeira, real, aquela que vai te potencializar a realmente Atuar. desenvolver, né? E atuar com responsabilidade, né? Com afeto, porque o afeto ele não Isso. está ligado só o amor maternal, aquele amor que você coloca seu filho numa redoma. O afeto ele está ligado ao amor, o amor com responsabilidade. Então, eu digo sempre isso. Por isso que a Marleide e o Igor, eles me inspiram muito. E, voltando para o Igor aí, ele teve também essa possibilidade. Né? Na primeira infância, talvez não tenha tido tantas oportunidades de terapias como hoje já existem, mas a partir do momento que a mãe dele se engajou, ela não parou mais e buscou. E hoje ele é hoje Ele é, vamos dizer assim, um atleta, né? ele é um tetracampeão. Campeão. Ele é um tetracampeão. Ele tem medalhas a perder de vista. E aí ele começou a atuar lá pelos, como você está falando, foi já na adolescência, eu acho, Já na fase né? jovenzinha lá. Aí ele descobriu. Isso. E aí foi, né? Engajou. E aí hoje você é estava essa falando referência. aí, Grace, do toque, né? E você sabe disso. Os nordestinos, os baianos, então, eles gostam muito do toque, né? O baiano adora o toque. É muito comum você estar conversando com o nordestino, ele tá te tocando. Eu acho lindo isso daí. Nossa Abraçar. Senhora. Exato, isso. Ele abraçar e conceber tudo, né? Então, essa valência, você imagina o sofrimento lá, não só da família, mas até das pessoas próximas. Quer dizer, ele teve que aprender, o Igor, aprender a abraçar, aprender a tocar, aprender. Mas foi assim. O Igor, infelizmente, eles não moram aqui em Campinas, né? Senão eu Não, trazia mas eles aqui para você. quando ele vier, a gente vai fazer porque são- vale é um uma história muito longa, são muitos podcast. detalhes, envolve uma série de pessoas, né, envolvidas, né, a família dele principalmente, mas ele teve um suporte, né, um auxílio ali de um professor. É importante falar sobre isso, porque aqui em Campinas nós temos, no Taquaral, né, Tem no Taquara, tem alguns trabalhos aí. alguns trabalhos, né, aqui sociais. Aqui no SESI tem o Diego, né, que é meu amigo. E o olhar para essas pessoas como seres capazes é importantíssimo, né? Porque você a primeira impressão que você tem de autista, não. Ele não gosta de toque, como que ele vai lutar jiu-jitsu? Isto, não vai Né? admitir toque. Mas é necessário você se capacitar para isso. Entendi. Você entender um pouco disso. Então, assim, olha lá, o professor, ele não precisou ele lutar com o aluno, né? Ele percebeu ali que o pai tinha essa facilidade. Então, o pai foi o mediador desse processo, o pai dele, né? Então, assim, são percepções que vai além de uma teoria sozinha, única. Ela está atrelada ali à teoria, à prática, aos sentimentos, a tudo. Né? É por isso que é tão complexo, né? O autismo ele não é simples, Não é uma ele é complexo. Não é uma doença, né? Não é considerado. Ele está nos DSMs, né? Lá no nossos DSMs lá de saúde, mas ele está ali porque o autista ele precisa de cuidados, de tratamentos. Então, assim, ele não é uma deficiência mental, mas ele está ali dentro dos DSMs de deficiência mental. Não é considerado deficiência mental. Não, ele não é considerado. Não é considerado. A minha filha é alfabetizada, ela tem um déficit intelectual. Né? Por exemplo, a idade dela é de 11 anos e a idade mental dela, para
algumas coisas está atrelada a 3 anos a menos. Então, ela tem 9 anos. Né? Ela ainda brinca de boneca. Meninas da idade dela hoje não brincam de bonecas. Né? É raro, uma menina de 11 para 12, elas já estão ali falando de namoradinhos, ou querem brincar. Elas estão mais na internet, elas estão focadas em cursos. É diferente, né? Mas não é uma deficiência mental, né? Mas tem ali o nível de déficit intelectual. Um atraso seria, vamos dizer. Um atraso, exatamente. Eles chamam de culture lag, né? É um atraso. Então, exatamente. Ele vai... Você vai administrando. Isso. Porque eles têm uma dificuldade para aprender. Não quer dizer que eles não aprendam, né? Mas tendo o suporte necessário. Não adianta você... Você já deu aula para autismo? Você é professora? Já, sim. Inclusive, já dei aula, né, para uma criança muito especial. Isso mesmo. Que era coleguinha desse aluno autista, né? Que é nível 2, inclusive, e que é sensacional, né? A experiência de você estar com eles. Eu não falo nem como mãe, mas como profissional. Mas desde que você tenha o suporte, né? É importante falar sobre isso, porque não basta, é o que eu falo, no esporte, na escola, em qualquer lugar, não basta incluir, não é só colocá-lo ali, né? Não é só levar para dançar, né? Não é a ação... não é só levar ele para a festa, ação você tem que material chamar ali, para né? dançar Tem com ação. você, tem que fazer. Então, assim, eu lembro que nessa época... alguns dos meus alunos, né? A sala era muito agitada. E como que não vai ser? E como que não vai ser, né? São crianças. E a agitação deixava ele agitado. Por quê? Por questões sensoriais, né? E aí eu conversava com os meus alunos, e tem um deles, né, inclusive, esse aluno fofo que eu amo até hoje, ele me perguntou uma vez, né? Tia Grace, então, ele está ficando nervoso. Por que ele está ficando nervoso? Eu falei, olha, é por causa do aumento, né, da sensibilidade sensorial dele, o aumento do barulho. E aí ele falou, que tal a gente falar mais baixo, então, né? Então, assim, é possível que eles estejam conosco, é possível permear esses espaços, desde que façam as adaptações, né? Um professor para 20 crianças e um aluno ali, não vai ser legal. Mas se ele tem um profissional de apoio especializado, se ele tem ali um cuidador para auxiliá-lo nas questões de cuidados, para orientar, ser um mediador de comunicação, né? Aprender a se comunicar entre os pares. E isso também é importantíssimo, né? O esporte, por exemplo, ele trabalha o coletivo. É muito difícil para o autista trabalhar o coletivo. Isso. Então, é isso que eu queria, assim, da tua percepção e da tua vivência, assim, onde que o esporte contribui? Olha, ele contribui na saúde do autista, né? Porque uma grande parte dos autistas tem problemas cardiovasculares. Então, ali, o esporte ele vai contribuir, né, na saúde física, na cognição, né? A força, na aquisição de funções de força. Muitos autistas têm dificuldade, por exemplo, João, para se manter sentado, como nós estamos aqui. Não é tão simples se manter sentado, né? Para eles não é. Eles precisam se regular. Então, assim, o tônus, o fortalecimento do tônus muscular deles é importante, tanto para qualquer esfera, né? Social, na escola, nos desafios da vida mesmo. O esporte, ele auxilia em todos os aspectos. Ele auxilia integralmente. Né? Mais precisamente... O professor de educação física, no caso que for assumir um autista, ele tem que ter todos esses conhecimentos, todas essas percepções. Ele precisa tem que conhecer biologicamente até o aluno, o comandado dele ali, não é? Sim, ele precisa. Tô falando do professor, treinador, essas coisas. Isso, porque a gente fala muito de adaptação, né, no autismo. E as adaptações, para o autista ele conseguir sobreviver na selva de pedra chamada sociedade, ele precisa de adaptações.
E na educação física não é diferente, né? Então, muitas vezes, a educação física que ela faz na clínica, por exemplo, tem todo o trabalho de uma educação física comum, de escolar. Mas, para além disso, trabalha-se os preditores, que são as habilidades de coordenação motora, de espaço social. O professor ele precisa saber disso. Ele precisa saber que aquele aluno ele pensa diferente dos outros. Então, se ele pensa diferente dos outros, ele vai jogar bola. Ele vai jogar um vôlei. Tem regras. Existem as regras, Isso, né? O jogo precisa de regra, precisa de orientações ali para seguir. E, muitas vezes, eles têm dificuldades Aí depois que você coloca a regra do jogo, aí depois, na consecução do jogo, tem a tática, né? Então, Que são muitas nuances Nossa, é aí, muita né? coisa, né? Mas, assim, na prática ali, o professor chega, explica uma vez e vamos fazer. Explicar uma vez não vai ser o suficiente para ele. Ele vai precisar ali assistir aquela aula várias vezes. Tá. O professor vai precisar explicar várias vezes, vai precisar fazer intervenções. O fato dele ter dificuldade de se comunicar. E o jeito também de transmitir o ensinamento. O ensinamento, você tem que ter uma voz mais tranquila. Olha. Você não pode gritar. E geralmente no esporte nós gritamos muito. É, né? No fala futebol, palavrão, então, fala nome feio. Eles não têm noção de duplo sentido, por exemplo. Então, assim, você vai falar alguma coisa em duplo sentido. Ainda mais o ele brasileiro vai que é entender. cheio de né? Sabe? Eles são muito literais. Como é que é? Isso, nós chamamos de rigidez cognitiva. certo. Né? A rigidez cognitiva do pensamento ali do autista, ele muitas vezes um comportamento ali diferente do que ele está esperando pode travar ele, pode desregular ele. Enfim. E quem está né? comandando precisa ter toda essa percepção. né? Então, assim, muitas vezes é visto como birra. Né? Minha filha, muitas vezes, na aula de educação física, teve muitos disruptivos, se desregulava muito, porque ela não sabia fazer. Né? E ela chegava lá, ela tinha uma acompanhante terapêutica. Né? O que é o acompanhante terapêutico? Uma pessoa que é clínica, mas que acompanha a criança na escola. Né? Não é algo da escola, né? Algo que os pais eles disponibilizam, eles vão lá e olha para acompanhar minha filha por conta justamente dessas dificuldades sensoriais, emocionais, né? Ele vai ser o mediador ali entre os pares, ele vai chegar ali e vai falar, olha, coleguinha, vem aqui, chama a Letícia para brincar, porque o coleguinha também ele não sabe o que é o autismo. Daí ele vai ver a criança dando uma crise e ele já fica com medo. É normal. Porque aquilo que a gente não conhece nos transmite medo. E aí, o mediador, o AT, ele vai lá e, ela não vai fazer nada com você. Vão lá, chama ela para brincar. E ela vai se sentir pertencente, ela vai lá brincar, porque ela tem esse mediador. Então, o professor, muitas vezes, ele não tem esse mediador. Ele tem que ser o mediador. Ele tem que fazer esse papel. Então, ele vai chegar, olha, coleguinha. E muitas vezes eu fazia isso com o meu aluno, né? Esses dois alunos dele. E até hoje, eles estudam juntos, né? Eu tenho um feedback não é o Arthur, não, né? Exatamente. E os é o dois Arthur? e são charás, né? É o Arthur. O outro é Arthur também? São dois Arturs, né? São charás. Deixa eu fazer aqui uma explicação para o amigo que está nos assistindo. O Arthur é meu neto, né? Foi aluno da tia Grace. A gente chamava tia Grace. Tia Grace. Ele te ama, assim, não só ele, né? Todos nós. Né? Mas é impressionante, né? Como fica esse elo, né? Fica. E foi um elo, assim, que eu falo da pandemia, né? Claro. Que eu me sinto privilegiada de ter vivido aquelas aulas isso. de como é que é? Porque o contato com as famílias, de ver o meu trabalho, de saber como eu dou aula, como eu lido com os meus alunos, como eles, né? E conhecer as famílias de perto. Imagina, não teria oportunidade de conhecer os avós de perto. Olha né? só, né? Como é o destino. Porque todo mundo trabalha, tem seus fazeres, mas ali em casa, em alguns momentos, eu via que o pai e a mãe precisavam trabalhar, então quem ficava ali? O vovô ficava ali, a vovó ficava ali. Estoura sempre no né? vô, você pode ter certeza. E assim, sim, o Arthur,
E ele acolhia, né? Ele acolhia e muitas vezes era o mediador, né? Ele que conversava com os coleguinhas, explicava, olha, ele está assim porque ele não está bem, ele precisa descansar, o barulho está incomodando. Então, isso é muito importante. Às vezes o professor acha, não é que você olha, nossa, mas eu vou pegar um aluno para fazer essa função. Não é do aluno essa função. Mas é espontâneo. Mas é função do ser humano, Carlos. É função do ser humano ser empático com o outro, né? Entender que, nossa, poxa, eu consigo me comunicar. Por que eu não vou ajudar o meu amigo a se comunicar? É verdade. Né? Dentro das minhas possibilidades, dentro do pouco que eu conheço. Porque ele convive. E o autismo é isso. Quando você convive, você passa a conhecer. Tá certo. Eu não estudei para ser mãe atípica, né? Mas você é formada, né? Já você pode abrir uma faculdade. Não estudei, eu tive que aprender, né? Eu tive que aprender. Eu tenho minhas dificuldades. Por exemplo, os filhos, eles crescem. Claro. A minha filha está na pré-adolescência. Eu estou tendo que aprender o que é a pré-adolescência no autismo. É outra fase. Então, assim... A sua não serve, né? A que você teve não serve. Não nesse serve. caso, é né? uma outra, uma outra outro realidade. mundo, é outra realidade, né? E ela faz esporte dentro do que... O esporte que ela pratica hoje é dentro da clínica, né? São atividades físicas que ela está se preparando para poder... Eu agora estou buscando mesmo, né, um esporte nessa área. Ela talvez... na área mesmo de luta, né? Ou a natação, que é uma coisa que ela é inata mesmo, ela aprendeu a nadar sozinha. Já é um gosto, já é exatamente. Uma vocação então, assim, dela. Exatamente. Então, assim, né? Mas, para isso, eu preciso que ela também aprenda a lidar com as regras. Porque não adianta, ela vai ali treinar, e se esse treinador... é importante que ele tenha o conhecimento. Mas é importante também que ela tenha conhecimento, claro. Né? Que ela também se prepare, porque no momento de rigidez... ela tem que ter uma atitude, nesse caso. Então, assim, ela está se preparando, né? A gente está sendo feito esse trabalho. É um trabalho que, independente dela querer ser esportista ou não, é para a vida inteira. E aos finais de semana também, né? Eu saio com ela, eu levo ela para andar de patins, de skate, correr. Eu corro, você é uma mãe, Você é uma mãe online, né? Quer dizer, 24 horas à disposição. Eu gosto muito, né, de caminhar enfim. E você também tem pessoalmente assim, você tem uma gratidão ao esporte, né? Tenho, muita coisa na sua vida pessoal, o esporte foi quem te ajudou muito, né? Exatamente, assim, desde sempre, mas assim, mais ainda, na pandemia eu engordei 30 quilos. Eu estava na obesidade mórbida, eu cheguei a pesar 110 quilos. No vídeo, você vai dizer que não lembra, porque no vídeo ali a gente só tá, né, daqui para cima. Sim. Mas ali eu já estava, né? E em 2021 eu já estava pesando quase 120. Daí eu passei, teve uma vez que eu viajei, você conhece a cidade Pedreira? Uma cidade que tem uns morrinhos. Morei lá, morei um ano. Morou? Morei. Muito bonitinha, né? Eu gostava de passear lá. É bom para gastar dinheiro, né? As mulheres, quando vai lá, gastam dinheiro. As louças, né? É verdade. Eu gostava bastante. Mas é legal. E tem umas ruas íngremes, né? Isso, ela é na montanha. E um dia eu subindo uma rua dessas, eu senti uma pontada no peito e muita falta de ar. E eu não conseguia subir, não conseguia me movimentar. Você estava com esse peso. E aí eu corri para o médico, né? Cardiologista, exame e tal. Aí o médico falou, você vai precisar entrar na linha, né? E entrar na linha a gente fala como. Você tinha 130? Certamente ele falou assim, você precisa perder uns 10 quilos. Né? A gente fala assim. E aí, né, eu fui. Mas eu fui aos poucos, eu fui caminhando na esteira, aí depois correndo. Eu tinha uma vizinha, Laís, que também ela tem uma história de vida no esporte muito bacana também, e me incentivou, e a gente foi treinando juntas. Só que eu não vi ainda assim a melhora, né? Aí
Entrei na questão da reeducação alimentar, que é muito importante, né? E a gente fala, as pessoas pensam logo em dieta restrita. Não, reeducação alimentar mesmo, né? Eu deixei de lado o consumo industrializado, não totalmente, mas deixei Bastante. 80% para trás, né? Raramente eu como algo industrializado, mas fui deixando, fui me reinventando, até que um dia eu conheci uma personal trainer, né? E eu falei assim, eu vi as pessoas treinando, né? Na academia. E fazendo musculação, e eu falava assim, nossa, eu preciso de força. Eu acho que o treino de força que seria interessante, né? E aí eu contratei ela, e ela estava até começando também, nós acabamos assim virando até amigas, porque eram vários desafios em relação a isso. Ela também teve essa questão de lutar, né, com relação a questões físicas também. E comecei a engajar na musculação, né? Então, ali, para mim, eu odiava a musculação. Odiava, detestava qualquer esporte. Na verdade, vou falar para você, eu nunca gostei de esporte. Eu lembro que eu cheguei a repetir educação física na adolescência. Repetir educação física. Repetir não, fiquei em recuperação. Recuperação de educação física. E foi engraçado, porque eu estava nas férias, a professora ligou para minha mãe e falou, olha, ela tem que voltar a fazer recuperação. Minha mãe quase me matou. Porque imagina. Por quê? Porque eu faltava, eu me escondia. Porque geralmente é matemática que a gente fica em recuperação. Eu me escondia para fazer as aulas. Então, eu quase reprovei por falta. Né? Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque eu não gostava. E eu vejo que o esporte é um esporte o esporte é algo que a gente tem que considerar lúdico. O esporte é lúdico. Ele libera endorfina, ele libera prazer, o hormônio do prazer. E tanto a criança quanto o adulto, ele só vai se engajar em algo se ele tiver prazer. Então, assim, eu não sei fazer. Eu não sei correr, eu não sei controlar minha respiração, eu não sei pegar o peso, eu não sei como é minha postura para fazer um agachamento. Eu vou me dar mal, aquilo ali já me dá medo. As pessoas que geralmente não treinam, elas pensam dessa forma. Eu escuto muitos relatos assim, né? Então, assim, tem que ser lúdico, tem que ser prazeroso. Isso você. Mas para ser lúdico e prazeroso, eu preciso saber fazer. E aí você tem que sacrificar um pouquinho, né? Você ele tem um prêmio, mas ele requer de você precisa aprender. Então, o personal trainer, ele é uma pessoa muito importante, né? Porque ele te ajuda a aprender. Aí, no que eu aprendi, depois eu levei sozinha. Claro que depois eu precisei de novo, porque muitas vezes as coisas vão mudando. A manutenção é complicada. Né? É complicado, né? E aí, no final de novembro do ano passado, né, entrando para essa questão do que eu quero trazer aqui, que o esporte salvou a minha vida, né? Embora a musculação seja desportiva, né? Claro. Mas está dentro aí da atividade física. Em novembro do ano passado, eu senti uma dor muito forte, né? Terminando o horário de trabalho. E fui parar na emergência, uma dor muito forte no pé da barriga. E lá na emergência fizeram vários exames, né? E acabei descobrindo que eu estava com tumor. Um tumor, né, de 9 centímetros no ovário esquerdo. Né? E eu só consegui descobrir isso, eu só senti essa dor porque eu praticava atividade física. Tá vendo? Por quê? Porque ali, ano passado, eu peso hoje 74 quilos. Né? Ano passado, eu estava pesando, né, mesma coisa, 72. Então, ali, durante a atividade física, né, eu fiz uma atividade abdominal e torci o ovário, né, fazendo atividade. Aí veio a dor. E aí veio a dor, que sinalizou que aquele tumor estava ali já com 9 centímetros crescendo, e eu sem saber. Nesse combo veio uma endometriose também, que eu também não sabia que tinha. E eu sempre senti muita dor, né, durante a fase menstrual, né, da mulher. E a gente, como mulher, isso é importantíssimo, que as mulheres me escutem,
que nós costumamos romantizar as nossas dores. A gente sempre deixa para depois, principalmente mãe. Né? Então, assim, eu estou com dor, é cólica, vai passar, vou tomar um remédio, vai passar. Era isso que eu pensava. Né? E, então, quando essa dor veio avassaladora forte... Aí não deu mais... E aí veio esse diagnóstico do câncer de ovário. Né? E eu fui operar em fevereiro, por questões burocráticas de convênio, né? Um médico muito bom também, que deu todo o suporte, mas que disse para mim assim, você ainda quer ter filhos? Para uma mulher, você falar, você ainda quer ter filhos? Uma jovem, né? Você é uma E jovem. assim, aos meus 43 anos, eu acho que não. Você nem começou. Eu nem cogitava ter filho, né? Nem cogitava. E a geração de vocês vai lendo Eu já sempre. tenho uma filha de 11, assim, eu sou muito feliz na minha maternidade, então não é uma suficiente. Coisa, eu não sentia falta de ter outro filho, certo. né? E aí eu falei, não. Aí ele falou, então, assim, olha, temos duas possibilidades. Você vai operar e vai tirar o ovário esquerdo, você vai poder escolher entre tirar o ovário esquerdo e ficar com o direito, né? O útero, no caso, também, para que você, se possivelmente você quiser ter filho lá na frente, mas aí você vai precisar fazer uma quimioterapia e tudo mais. Ou você vai tirar tudo. Falei, olha, doutor, de antemão, eu já autorizo tirar tudo. Porque para não ter o risco de ter uma metástase, esse tumor se espalhar. Ele falou, olha, Grace, mas você sabe que 43 anos você vai ter aí uma... Ai, meu Deus, fugiu a mente aqui. Uma reação, alguma coisa? A precoce... Sim, a menopausa precoce. A menopausa precoce, né? A bendita menopausa. A bendita menopausa, ela ia chegar mais precocemente, claro. Né? Aí você vai entrar na menopausa. Você tirou tudo, vai entrar na menopausa. Tudo bem, daqui a uns anos eu vou entrar mesmo, tá tudo certo. É aquela coisa da positividade, né? Tá tudo certo. E aí ele falou assim, não, mas como médico, eu tenho que te avisar, te dar essas possibilidades, mas vamos ver como está, né, esse tumor, porque se ele não invadiu, eu não vou fazer você entrar na menopausa. Enfim, ele já tinha invadido, ele estava misturado. A explicação que o médico deu na hora, eu até achei assim meio chula, né? Eu falei assim, nossa. Mas assim, é bem real, assim, dá para você imaginar uma linguiça. Certo. Você abre ela e mistura ela, tá tudo misturado lá dentro. Era isso, mais ou menos dentro né, do. E assim, eu tinha feito exames recentemente, não tinha dado nada, mas os exames que eu fiz ginecológicos, eles não foi um exame mais profundo, né? Que é o raio-x do abdômen, né? E aí eu não tinha feito, então eu poderia saber disso antes se tivesse feito, mas eu não sabia. Então por isso que ele cresceu tanto. E aí eu fiz a cirurgia. E aí, assim, fui salva pelo esporte, pela atividade física, né? Porque, realmente, se eu tivesse na obesidade, o que ia acontecer? Ia passar. O câncer de ovário, ele é o mais letal na parte ginecológica, é o mais letal. Mas ele só em Outubro Rosa, Outubro Rosa fazemos de mama. a campanha sobre o mama e tal, mas ele só é o mais letal porque é descoberto já em casos avançados. Então, assim, eu não descobri em caso avançado. Estava um pouquinho, mas não estava avançado, né? Geralmente, com 50 anos, o negócio já é... Tem câncer que chega a ficar do tamanho de um melão. Tem casos assim. E aí, fiz a cirurgia e o pós-operatório também foi muito bom por conta das atividades físicas. Com uma semana, no mesmo dia eu já estava caminhando, eu já fui ao banheiro, eu já fiz tudo. Com uma semana, eu já estava caminhando no Parque das Águas. Que maravilha. E comecei a caminhada e fui levando. E a recuperação da cirurgia, que ia ser em 6 meses, foi em 3. Porque você virou uma desportista, não é? Exatamente. A gente precisaria, para falar com você, para contar tudo que você tem de conteúdo, de uns 2 dias, aí, uma semana, né? Mas o nosso tempo aqui é tempo de podcast, né? Sim. Bom, só finalizando a história do Igor, né? Que a gente vai ter o prazer, de repente, até fazer um pouco mais profundo. Hoje, o Igor, autista,
atleta e campeão, né? O campeão paralímpico. Então fica essa mensagem para tanta gente que enfrenta, não sei se a gente pode falar enfrenta esse problema, porque eu acho assim que você vive, né? Vive melhor, não é para, não, vive não é um problema, né? Vive essa realidade. Vive essa realidade, mas eu acho legal assim, porque senão sei lá, eu acho que assim, né? Deus dá as cruzes segundo a capacidade que a gente tem de carregar. Eu tenho também muita experiência nisso, e você tem uma delas. Só que assim, a gente tem que viver, né? Sim. Eu acho que é isso que você faz. E é legal porque você consegue explicitar, consegue penetrar, né? Você hoje é uma ativista, vamos dizer, uma ativista dentro da causa. E transmite esse valor do esporte, né? Que aqui a gente prestigia muito, nós somos do esporte. O valor do esporte dentro de todo esse contexto, né? Ainda qualquer hora você fala das mães atípicas, que eu acho também sensacional. Acho vocês assim muito, né? Sim. Nós por nós, né? Legal. Eu acompanho assim os seus stories lá no seu Instagram e a gente percebe isso daí. E só para a gente ir embora, Grace, se você prometer que um dia volta, tem aqui um livro que você tem uma participação, né? E você me trouxe aqui, obrigado, viu? Eu vou ler e vou guardar assim como fosse um troféu, pode ter certeza. Se você quiser falar, né, dar um resumozinho dele, onde você tem a sua... Essa foi uma obra, né, que, em meio a toda aquela questão lá da pandemia, eu ainda achei um tempinho fui convidada para participar com a Mona Lisa, né? É minha parceira lá do Papo de Mães Atípicas, que também é um Instagram, né? O @Papo de Mães Atípicas. Durante a pandemia, nós fizemos muitas lives, nós falamos muito sobre o autismo em várias esferas, né? Com pessoas, né? Principalmente com mães. E esse livro, o convite surgiu disso, através das lives. Educação Inclusiva é a parceria da família, uma dimensão terapêutica, né? Ele é coordenado pela Elaine Miranda, que também é uma ativista do autismo, e traz aqui vários autores, profissionais da área, engajados, a maioria pais de autistas, né? Temos aqui cientistas, médicos, neuros, psicólogos, advogados, professores de educação física, terapeutas de educação física, toda a galera aí que trabalha com autismo e que trabalha com autismo e ciência, né? Por isso que eu falo, assim, por exemplo, aqui no livro, no meu capítulo e da Mona Lisa, nós falamos sobre afeto como potencializador, né, do desenvolvimento deles, no sentido de vislumbrar a ciência também. Então, é um livro aí que eu recomendo aí para pais, familiares, educadores. Ok, está aqui, né? Feito com muito carinho. Quem puder, é uma leitura leve. Não precisa também, eu acho que é fonte de informação, de conhecimento, né, para quem deseja, né? Nunca é demais, né? Sim. Mas obrigado, viu? Ô, Grace, que show, menina. Você é diferente, né? Baiano é assim, baiano é fácil, né? Ele pega o microfone, o baiano estreia, né? Conforme você disse. Valeu, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que nós prestamos um bom serviço, né, a esse segmento, mas a toda a nossa audiência. E eu tenho certeza que isso aí ajudou as pessoas a entenderem as coisas e a valorizarem o esporte, né? O esporte é danado, ele está presente em tudo, inclusive no desenvolvimento, na vivência do espectro autista. Exatamente. Tá bom? Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Tá, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, viu? Bem, amigos, nós estamos aqui finalizando o nosso A Força da Opinião de hoje, né? Com muita honra recebemos a Grace Mascarenhas, que deu um show aqui de descrição, de relatos, de informação, de conhecimento sobre o esporte junto com o espectro autista, todo esse desenvolvimento. E nós convidamos os amigos a estarem conosco no próximo episódio, com mais um grande convidado. Até lá!